vamos falar agora sobre o papel conferido ao Poder Judiciário e ao conciliador. Percebendo todo este cenário marcado por muitos processos e também pelo benefício proporcionado pela solução pacífica dos conflitos com baixos custos e em curto prazo, o CNJ instituiu pela Resolução número 125 de 2010 a Política Judiciária Nacional de Tratamento Permanente Adequado dos Conflitos de Interesses. E ele fez isso com ampla universalidade. E isso pode ser percebido já no teor do artigo 1º da referida resolução, onde diz: fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Esta redação foi dada pela emenda número 1, já de janeiro de 2013. Assim, ao cumprir a sua missão de resolver os conflitos pela via adequada, cabe ao Poder Judiciário enfrentar 3 perguntas fundamentais. A primeira, qual é o caminho adequado para viabilizar essa autocomposição? E é claro que essa escolha vai se dar conforme as circunstâncias do conflito. A segunda pergunta é quem? Porque nós precisamos de uma adequada capacitação e treinamento dos conciliadores e mediadores. E a terceira pergunta é como? Como vai se dar essa adequada oportunidade para que as partes possam participar do processo? Quando e quantas vezes reputarem interessante, reputarem necessárias? Como se percebe, esta postura se coaduna com o sistema multiportas, que teve início na década de 70 com Frank Sander, por meio do qual se reconheceu a importância dos métodos diferenciados para a solução das disputas envolvendo todos os conflitos que chegam ao Poder Judiciário. E com isso o Poder Judiciário passa a ser um espaço que abriga não mais apenas o dever de dizer o direito, e passa a ser um centro de resolução das disputas. A busca pela solução consensual antes da sentença consta retratada no parágrafo único do artigo 1º da Resolução 125. Lá consta: aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, combinado com o artigo 27 da Lei de Mediação, antes da solução adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação. Bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. E esta é a redação já conferida pela emenda número 2, posterior, portanto, ao novo Código de Processo Civil. Como nós vemos, há aí um movimento pela conciliação. É um movimento cíclico entre o cidadão e o Poder Judiciário. E este movimento se apresenta estruturado de modo a contar com os núcleos permanentes de métodos consensuais de solução dos conflitos, que são os denominados NUPEMECs, e também com os centros judiciários de solução de conflitos, em crescente implementação por todo o país. Estes centros, conhecidos como SEJUSCs, serão preferencialmente responsáveis pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. Sobre o papel conferido ao conciliador, nós temos no artigo 12 da Resolução 125 de 2010, resolução do CNJ, a seguinte explicação: nos centros, bem como todos os demais órgãos judiciários nos quais se realizem sessões de conciliação e mediação, somente serão admitidos mediadores e conciliadores capacitados na forma deste ato, anexo 1, cabendo aos tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias. Como nós percebemos, a Resolução 125 traz a diretriz principal em relação ao funcionamento dos SEJUSCs e à atuação dos conciliadores, e ela deixa claro o propósito de que sejam os conciliadores e mediadores devidamente capacitados que realizem as audiências de conciliação nesses espaços. A propósito disso, eu gostaria de fazer uma breve pausa para falar sobre a distinção da figura do conciliador e do mediador.
Nós já vimos em momentos anteriores neste curso que tanto uma atuação quanto outra têm o mesmo propósito, que é de buscar a pacificação desse conflito, mas a adequação de uma ou outra via, que seria da conciliação ou a da mediação, no Brasil se adota com base em critérios um pouquinho diferentes. Na verdade, a distinção do critério se dá fundamentalmente pela existência ou não de um vínculo anterior entre as pessoas envolvidas naquele conflito. Portanto, entende-se que quando não há vínculo nenhum anterior, a conciliação pode ter melhor adequação. Mas nas hipóteses onde há um vínculo, como por exemplo nas questões familiares, onde marido e mulher discutem uma separação, um divórcio e tratam sobre os interesses dos filhos, nós temos ali um vínculo anterior que vai inclusive persistir depois de resolvido esse conflito em relação aos cuidados e à educação dos filhos. Por isso se entende que a mediação vai comportar uma atenção mais completa, uma dedicação de tempo maior, porque a mediação se dá num curso de prazo mais extenso. As próprias sessões de mediação normalmente são um pouco mais longas que as sessões de conciliação, e elas nunca se restringem à primeira audiência. De regra, elas acontecem ao longo de várias sessões, porque o que se objetiva na sessão de mediação é que as próprias partes encontrem a solução. Não se espera que o mediador interfira no sentido de fazer sugestões, de levantar alternativas. Não. Na mediação, esse espaço não é conferido ao mediador. O mediador apenas oportuniza o restabelecimento do diálogo entre as pessoas para que elas próprias apontem a solução que considerem mais adequada. Diferentemente deste papel do mediador, nós temos o do conciliador, em que é permitida a sua participação, no sentido de levantar sugestões e de levantar algumas alternativas de solução. Então, como se percebe, a participação do conciliador é um pouco mais ativa no curso da audiência. E embora, como nós temos refletido em nosso curso, se deseje que tanto um quanto o outro, tanto o conciliador quanto o mediador, interfiram sempre o mínimo possível, permitindo que as próprias partes encontrem a sua solução. A própria letra da lei, no novo Código de Processo Civil, estabelece um conceito em relação ao papel conferido ao conciliador e ao papel conferido ao mediador. E esta redação consta no parágrafo 2º e no parágrafo 3º do artigo 165. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. E o parágrafo 3º do mesmo artigo 165 diz: o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Sobre a capacitação do conciliador, nós temos também na Resolução 125 de 2010, em seu parágrafo 3º do artigo 12, o seguinte: os cursos de capacitação, treinamento e aperfeiçoamento de mediadores e conciliadores deverão observar as diretrizes curriculares estabelecidas pelo CNJ, anexo 1, e deverão ser compostos necessariamente de estágio supervisionado. Somente deverão ser certificados mediadores e conciliadores que tiverem concluído o respectivo estágio supervisionado. E esta já é a redação dada pela emenda número 2, de 8 de março de 2016, portanto compatível com o novo Código de Processo Civil. O objetivo da capacitação é transmitir informações teóricas gerais sobre a conciliação e a mediação, bem como vivência prática. E esse curso, que deve ser realizado por entidade credenciada e observar a exigência curricular exigida pelo CNJ. Esta formação se dá em 2 etapas. O primeiro é o módulo teórico, com 40 horas aulas, e o segundo é o módulo prático, com estágio supervisionado de 60 a 100 horas.
Sobre a escolha do conciliador, temos que ela pode se dar de duas formas. A primeira opção é segundo o Cadastro Nacional de Conciliadores. É um cadastro feito no próprio CNJ e poderá ser utilizado pelos tribunais ou pelos litigantes, que poderão escolher o conciliador. Nestes casos, a remuneração será fixada pelo juiz, conforme tabela própria. A outra opção é um quadro próprio de conciliadores. Neste caso, o tribunal poderá optar pela criação de um quadro próprio de conciliadores e mediadores, que será preenchido então por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições constantes do capítulo 3º do novo Código de Processo Civil. Como se percebe, as próprias partes envolvidas no conflito podem escolher o seu conciliador, o seu mediador. E para isso é muito importante que os dados estejam bem alimentados em relação a este cadastro nacional, que é realizado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. E é claro, o Conselho Nacional de Justiça exige para isso que os conciliadores ou mediadores tenham passado pela formação e capacitação exigida. Sobre a avaliação do conciliador, nós temos no parágrafo 9º do artigo 8º da resolução a explicação que trata dos dados estatísticos em relação a esta avaliação. Lá consta o seguinte: para efeito de estatística referida no artigo 167, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil, os tribunais disponibilizarão às partes a opção de avaliar câmaras, conciliadores e mediadores, segundo parâmetros estabelecidos pelo Comitê Gestor da Conciliação. Esse dispositivo foi incluído pela emenda número 2, posterior, portanto, ao novo Código de Processo Civil. Também o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 167, parágrafo 3º, estabelece o seguinte: do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número de processos que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Como você percebe, há toda uma regulamentação em torno da atuação do conciliador. Claro, há exigências estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e são exigências importantes porque dizem respeito à própria formação deste profissional que vai se colocar diante das pessoas no intuito de bem encaminhar um momento importante como este, que é o momento da conciliação ou da mediação. Então, a própria Resolução 125 de 2010, já atualizada pelos dispositivos compatíveis com o novo Código de Processo Civil, estabelece como vai se dar essa capacitação, dizendo qual o prazo mínimo das aulas teóricas, que nós sabemos que é um prazo de 40 horas aula, qual o prazo mínimo das aulas supervisionadas, que é a experiência vivenciada pelo mediador, e esta carga horária de 60 a 100 horas. Uma vez concluído o curso, a pessoa tem a oportunidade de se cadastrar junto ao Conselho Nacional de Justiça num cadastro próprio de conciliadores. E o que me parece muito interessante é perceber que este cadastro permite também a especialização, ou seja, permite que o próprio conciliador aponte qual é a área da especialização em que ele pretende atuar. Nós podemos ter conciliadores especialistas, por exemplo, no âmbito do direito de família e até mesmo dentro do direito de família em situações específicas, como, por exemplo, guarda compartilhada, alienação parental. Podemos ter conciliadores com uma atuação específica em questões envolvendo construções, problemas prediais. Podemos ter conciliadores que atuam especificamente em questões bancárias, em questões de dissolução societária, e eu poderia exemplificar tantas outras hipóteses onde nós percebemos que o conhecimento advindo da especialização pode proporcionar um resultado muito melhor. E se nós imaginarmos que, para além de toda esta formação exigida por parte do conciliador, ele será avaliado pelas pessoas que participaram do momento da conciliação, isto nos revela um grande indicativo de que quanto melhor for a avaliação, maior a probabilidade de que ele seja chamado novamente a atuar como tal. Por isso, visualizamos nesta possibilidade da avaliação um desejo crescente, é isso que esperamos,
de que os profissionais que atuarem como conciliadores ou mediadores se dediquem cada vez mais para alcançar o melhor resultado possível e serão avaliados por tudo isso pelas pessoas que participaram daquele momento da conciliação. Esta avaliação, associada ao número de causas que o conciliador atuou e ao resultado, se frutífero ou infrutífero daquela atuação, se resultou num acordo ou não, tudo isso vai compor um banco de dados que pode muito bem orientar a tomada de decisão por parte de outras pessoas envolvidas em outros conflitos, no sentido de escolherem este conciliador ou não. E nada impede, inclusive, que numa demanda que tramite numa unidade da federação, se escolha um conciliador cadastrado no CNJ, por exemplo, especialista numa determinada área e que atue em São Paulo, que atue em outro estado, para que ele venha até o nosso local, a nossa comarca, onde acontecerá a audiência nas datas em que houver a designação deste ato. Tudo isso para mostrar que nós buscamos o melhor resultado possível, para mostrar que a conciliação pode se tornar, sim, uma carreira muito próspera por tanto contribuir com a justiça na busca da melhor solução, a mais pacífica possível e normalmente como tal a mais efetiva também, e próspera por proporcionar para o conciliador uma profunda realização, porque o conciliador está diante das partes e do conflito que elas vivenciam de uma forma muito espontânea, de uma forma muito informal, sem o compromisso que teria se fosse juiz de julgar a causa. Não, o compromisso do conciliador é apenas de ser útil nesta intermediação, portanto, no exercício da sua missão de ajudar a contribuir para a pacificação daquele conflito.